Um país menor que um único estado americano, mas tem mais castelos por pessoa do que qualquer nação da Terra. Montanhas pontiagudas o suficiente para estarem próximas dos Alpes, escondendo uma caverna tão rara que apenas 3 como ela estão abertas ao público em todo o planeta. Casas onde um peixe vivo nada na banheira da família dias antes do Natal. Homens que jogam água fria nas mulheres na Páscoa e chamam isso de bênção. E mulheres cuja beleza os viajantes lembram há anos. Num país que silenciosamente fabrica mais carros por pessoa do que qualquer outro lugar do mundo. Esta é a vida real na Eslováquia. As mulheres bonitas, a natureza majestosa, as tradições que fazem você olhar 2 vezes. No final, você poderá ver este pequeno país de uma forma muito diferente. Mas antes de chegar aos castelos nas montanhas, conheça pessoas que os viajantes nunca esquecem completamente. A Eslováquia é um país sem litoral, fazendo fronteira com 5 países vizinhos ao mesmo tempo: Áustria, República Tcheca, Polônia, Ucrânia e Hungria. Em 2025, cerca de 5,42 milhões de pessoas viviam aqui, e a capital, Bratislava, estava localizada às margens do Danúbio. Você provavelmente já passou por cima dele, passando por ele. Essa é a primeira coisa que vale a pena consertar. Porque no momento em que os viajantes param, a primeira coisa que a maioria nota são as pessoas. Você já ouviu essa frase antes? Beleza eslava. Aquele look loiro de maçãs do rosto salientes que as pessoas adoram idealizar. Mas basta uma única tarde numa aldeia de Slovak para compreender que nunca se tratou realmente de aparência. É como uma mulher atravessando sem pressa uma praça antiga. A maneira como ele olha nos seus olhos sem vacilar. A calma constante de alguém criado perto das montanhas e acostumado a cuidar das coisas sozinho. A beleza não se interpreta para ninguém. Você simplesmente vive. E essa é a parte que os visitantes levam para casa há anos. Por que isso deixa uma marca tão profunda? Muito disso vem da vida por trás disso. Este é um lugar onde as pessoas ainda passam tempo ao ar livre. Onde um fim de semana significa uma cabana nas montanhas em vez de um shopping. Onde a autossuficiência é comum e não extraordinária. Esse tipo de vida deixa sua marca na pessoa. Manifesta-se como uma naturalidade que nenhum estilo pode imitar. No papel, as mulheres eslovacas estão entre as pessoas mais instruídas do país. Entre os adultos com idades entre 25 e 34 anos, cerca de 37% tinham diploma universitário em 2024. E nesse nível, as mulheres superavam claramente os homens. Aqui a beleza costuma vir acompanhada de coluna vertebral. Você pode ver a mesma firmeza na maneira como Slovaks lida com o amor. Os relacionamentos são orientados para a família. Os compromissos são levados a sério. E há um calor na maneira como as gerações permanecem unidas sob o mesmo teto. A propósito, estou curioso para saber onde você estará assistindo esta noite. E se alguma dessas coisas lhe parece estranhamente familiar, se há algum sobrenome eslovaco em sua família, deixe nos comentários. Você pode não estar tão longe deste lugar quanto pensa, porque em nenhum lugar o coração eslovaco é mais claramente demonstrado do que na maneira como essas pessoas se apaixonam e se casam. Aos poucos encontramos motivos para nos reunirmos, motivos que a maioria de nós perdeu silenciosamente. Leva o nome do dia Menukovil. Cada dia do calendário está associado a um nome, e quando chega o dia do seu santo, seus amigos e colegas de trabalho se lembram dele, às vezes, com mais barulho do que o próprio aniversário. Pense no que isso realmente significa. É uma desculpa embutida 365 vezes por ano para parar e celebrar a pessoa que está à sua frente. Toda uma cultura programada para continuar encontrando pequenos motivos para dizer que estou feliz por você existir. Depois, há o bordo mais velho. No dia 1º de maio, um jovem ergue uma árvore alta decorada com fitas em frente à casa da mulher que ele gosta para que toda a cidade veja. É uma confissão que não pode ser apagada ou retratada, e nos dias mais sombrios de dezembro, existe um antigo costume de escrever nomes em pedaços de papel durante 12 noites, queimando-os um a um para obter o nome de um futuro marido. Metade jogo, metade esperança silenciosa. Mas se você realmente quer entender essas pessoas, assista a um casamento eslovaco.
O cerne de tudo isso é um momento chamado Shepchenia. Perto do final da celebração, as mulheres casadas mais velhas reúnem a noiva e, cantando canções folclóricas o tempo todo, retiram o véu de noiva e substituem-no por um boné ou lenço de mulher casada. Marca o momento exato em que ela passa de donzela a esposa, e por tradição, a noiva não deve tirar o véu sozinha. Em algumas regiões, as mulheres têm que convencê-la, brincando, e houve momentos em que alguém até brandia um machado para fazer os outros rirem. Parece estranho até você ver o que está por baixo. Uma comunidade que acompanha fisicamente alguém através de um limiar para que ele nunca tenha que atravessá-lo sozinho. A noiva geralmente usa uma coroa tecida de murta ou alecrim, um antigo símbolo de pureza. E há o Redovitanit, a dança do dinheiro, onde os convidados pagam para dançar com a noiva, enquanto uma tia ou avó recolhe as moedas em uma tigela coberta. Tudo isso é capital inicial para a nova vida do casal. Cada peça aponta na mesma direção. Este é um casamento que gira menos no casal do que na multidão que promete apoiá-los. Se um vídeo como este faz você desejar que o resto do mundo veja o quão pacífico e adorável este país é, há algo que realmente ajuda. Se você acha que este vídeo merece mais atenção, clique no botão curtir abaixo. Cada aparição de estrela dura apenas alguns segundos, mas ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Estamos muito gratos por isso e permite que mais pessoas descubram um país que na maior parte das vezes passa despercebido porque, para além dos casamentos, a vida cotidiana eslovaca, especialmente quando o sol se põe, tem um ritmo próprio. A vida na Eslováquia avança a um ritmo mais lento do que seria de esperar num país tão produtivo. A configuração padrão é uma conversa sobre algo, não uma cena a ser vista. As pessoas ficam horas tomando café e ninguém os joga fora com pressa. Aliás, esse hábito de tomar café está muito enraizado. Um pequeno café forte, um piccolo, um pastel e um copo de água separado, tomado à tarde como uma pequena cerimônia diária. As tardes começam a pé. Existe uma palavra para isso, o coro. A caminhada tranquila pela cidade velha, ao redor da Praça Vízdoslav e pelas ruas estreitas de Venturka e Panska, cumprimentando as pessoas, você sabe, observando a luz ficar dourada sobre os telhados. Isso é feito sem pressa de propósito. É uma cidade inteira que concorda sem que a música o diga, por isso o objetivo da noite é um para o outro. Os eslovacos jantam tarde, começam a beber por volta das 21h ou 22h, e os clubes só ficam animados depois da 1h, com os bares abertos até 14h, 15h e até 16h. Bratislava conquistou discretamente a reputação de ser uma das capitais noturnas mais tranquilas e divertidas da Europa. Animada sem ser agressiva e com música barata sem parecer barata. Os bares também evoluíram, misturando coquetéis artesanais com licores de ervas locais, servindo cervejas e vinhos de produção limitada dos Cárpatos próximos. E quando chega o fim de semana, metade da cidade desaparece. Eles vão para a Chada, a cabana da família na floresta, para caminhar, grelhar e sentar em uma cervejaria ao ar livre, como a de Halesna Studianka, bebendo pastilhas não filtradas de 12 gudel servidas puras e turvas. Esse é o verdadeiro luxo aqui. E não custa quase nada. Tempo, árvores e alguém com quem conversar. Mas quando chega um feriado, é aí que as coisas estranhas realmente começam. Tudo começa com o Natal. Em muitos lares eslovacos, a carpa para a festa da véspera de Natal é comprada viva com dias de antecedência e mantida nadando na banheira da família até o dia 24. As crianças dão um nome, visitam e aí, vira jantar. Visto de fora, parece absurdo até que você entenda a lógica subjacente. Trata-se do peixe mais fresco possível no auge do inverno e de uma família, que partilha a responsabilidade de saber de onde realmente vem uma refeição, em vez de fingir que chega embalada a vácuo. Então chega a primavera e com ela o mais estranho de tudo. Na segunda-feira de Páscoa, os homens vão de porta em porta com chicotes de salgueiro trançado e baldes de água fria, chicoteando e espirrando suavemente nas mulheres. Em troca, as mulheres dão ovos pintados, um gole de algo forte ou uma fita para o chicote. Shibashka e Oblivka, é assim que chamam. Parece algo do qual você gostaria de fugir, mas a antiga crença por trás disso é uma bênção.
água fria e salgueiro fresco para manter uma mulher saudável, jovem e cheia de vida durante o próximo ano. Um gesto áspero que contém um desejo terno. As estações também começam e terminam com fogo e água. A Marina, onde os aldeões constroem uma efígie de palha da deusa do inverno, incendeiam-na e deixam-na flutuar rio abaixo. Uma forma de abafar a estação fria para que a primavera chegue. Há o Fashang, o carnaval de máscaras e festas que antecede o início da quaresma, antes do início do jejum. E coisas mais suaves como oplatki, wafers finos com mel que são compartilhados à mesa durante as férias. Cada um desses costumes faz o mesmo trabalho silencioso, transformando a virada do ano em algo que você pode ver, tocar e comemorar com seus vizinhos. No entanto, se deixarmos os festivais para trás, a natureza da Eslováquia revela-se numa escala completamente diferente. Tetras altos não parecem pertencer a um país pequeno. Eles surgem abruptamente nos Alpes, todos cobertos de rocha e neve. Uma verdadeira cordilheira comprimida em um lugar que pode ser atravessado de carro em poucas horas. O pico mais alto, a rua Gerashovsky, atinge 811 pés, e a cordilheira tem 29 picos superiores a 8.200 pés. Um autêntico mundo alpino, difícil de encontrar em toda a cordilheira dos Cárpatos. Coloque-se no fundo e a balança transformará completamente a sua percepção do país. Então vá para a clandestinidade porque é aí que fica mais estranho. A Eslováquia tem mais de 6.000 cavernas, e uma delas, a caverna Oktynsite, é uma das 3 únicas cavernas de oragonita do mundo abertas ao público. Os outros 2 estão no México e na Argentina. Pense nessa proporção por um segundo. De todas as grutas turísticas do planeta, onde se pode entrar e ver estas delicadas flores minerais brotando da pedra, uma em cada 3 está neste país. Não é como se um país grande estivesse tendo sorte. Este é um país pequeno que tem algo que quase ninguém mais tem. A abundância continua. Existe o Parque Nacional Eslovaco Paraíso, um labirinto de desfiladeiros que pode ser escalado com escadas e correntes aparafusadas à rocha junto às cascatas. São as curativas águas termais de Pestjani, que fazem parte de mais de 1.000 nascentes minerais espalhadas por todo o território. E para uma nação deste tamanho, a Eslováquia tem 8 patrimônios mundiais da Unesco, 6 culturais e 2 naturais, incluindo as cavernas cársicas. Em suma, é um facto simples e inegável. Há muito mais aqui do que alguém tão pequeno tem o direito de possuir. E emergindo dessa paisagem está algo que a Eslováquia faz melhor do que o resto do mundo. A Eslováquia tem a maior densidade de castelos do planeta. Não é uma figura de linguagem, é uma contagem. Cerca de 180 castelos, além de aproximadamente 425 casas senhoriais espalhadas por um país de 5,5 milhões de habitantes. Isso equivale a aproximadamente um castelo para cada 29 mil habitantes. Dirija por 1 hora em quase qualquer direção e uma ruína ou uma silhueta de conto de fadas aparecerá no topo de uma colina. Você para de contá-los da mesma forma que para de contar as luzes da rua. A joia da coroa é o Castelo Spet, um dos maiores complexos de castelos de toda a Europa Central, estendendo-se ao longo do seu cume e classificado pela Unesco em 1993. Desde as suas muralhas, a paisagem estende-se plana e verde em todas as direções. E começamos a entender por que alguém iria querer possuir essas terras e por que tantos o fizeram. Por que um país tão pequeno acaba tendo tantos? Porque durante séculos, esta foi uma encruzilhada. Todos queriam um limiar entre os impérios que precisavam ser guardados, murados e contestados continuamente. Bogiza parece algo saído de uma história infantil. Todas as torres pontiagudas e o fosso. Ora se agarra a um penhasco de forma tão dramática que o filme o usa como palco para representar o castelo do Drácula. A abertura de valas surge diretamente do centro da sua cidade. Cada um representa um estado de espírito diferente, um século diferente, mas a mesma pedra teimosa. Mas um destes castelos esconde a história mais sombria da Europa. Chaktis é agora uma ruína, uma coroa de muralhas em ruínas sobre uma aldeia eslovaca. E tem o nome de uma das mais infames da história europeia, Elizabeth Bay, lembrada como a Condessa Sanguinária. Em primeiro lugar, precisão, porque aqui é importante. Bay era uma nobre húngara nascida em 1560
e Shaktis veio até ela como presente de casamento. O castelo está localizado onde hoje é a Eslováquia, para sempre ligado a uma mulher da antiga aristocracia húngara. Segundo os registros, Bey foi acusado de torturar e assassinar um grande número de mulheres jovens entre os anos de 1590 e 1610. Uma investigação liderada pelo palatino Georgi Thurzo começou em 1610 e no ano seguinte, mais de 300 depoimentos de testemunhas foram coletados. Seus servos foram executados. Ela mesma estava confinada em Chaktitai. Segundo a lenda, ela ficou até murada em um conjunto de quartos até sua morte em 1614. O famoso número de 650 vítimas vem de testemunhos indiretos, e muitos historiadores modernos são profundamente céticos a respeito. Alguns argumentam que todo o caso pode ter sido uma manobra política para derrubá-la, uma forma de confiscar suas terras e cancelar dívidas com sua família, tudo disfarçado como uma história de monstro. A verdade é que talvez nunca saibamos totalmente onde termina a mulher e começa o mito. E precisamente essa ignorância é a razão pela qual a história se recusa a morrer. Que fato ou lugar na Eslováquia mais o surpreendeu até agora? Deixe nos comentários, eu os li. Assombra suficiente por enquanto. Vamos passar para algo que irá aquecê-lo novamente. A comida. A cozinha eslovaca é comida de montanha, comida de pastor, daquelas que confortam depois de um dia frio de trabalho. O prato nacional diz isso claramente. Brins halushki, pequenos bolinhos de batata mole mergulhados em brinza, um queijo de ovelha macio e levemente ácido, e cobertos com pedaços de bacon frito e sua gordura. É simples, rico e completamente sem remorso. Basta um prato e você entenderá o apetite de toda uma cultura. Esse queijo merece que você pare um pouco. Brinza está tão intimamente ligada à tradição de maltratar ovelhas que goza do estatuto de origem protegida. Aqui a música não é apenas um ingrediente, é um pedaço da paisagem que pode ser saboreado, feito da mesma forma que os pastores das colinas fazem há gerações. Em torno desses dois pilares há toda uma mesa quente. Tem o kapusnica, uma farta sopa de repolho azedo que aparece principalmente no Natal. Há chilãs revestidos com sementes de papoula moídas, midvniki, o pão de mel macio e mel, e ziaov plaki, panquecas de batata crocantes fritas até dourar. É uma comida honesta, abundante e com uma forte componente sazonal. Não há nada no prato que tente impressioná-lo, e de alguma forma, é exatamente isso que permanece com você. E nenhuma refeição aqui está completa sem algo para brindar. Comece com aquele que os eslovacos realmente amam mais do que a Coca-Cola. Kofola, uma cola à base de ervas nascida nos anos comunistas, quando as marcas ocidentais estavam fora de alcance e alguém fazia um refrigerante escuro e picante com uma mistura de ervas e xaropes. Aqui está a questão. A música nunca desapareceu quando a Coca-Cola finalmente chegou. As pessoas ainda o escolhem gelado por lealdade e memórias de infância, tanto quanto por gosto. É um sabor nacional com sotaque próprio. A partir daí, a inclinação sobe. Esse é o Tatrata, um licor de ervas com teor alcoólico de suaves 17% a surpreendentes 72%. Esse é o Borovichka, o conhaque de zimbro que os moradores locais chamam, meio brincando, de vingança da floresta. E essa é a Sivovita, a aguardente de ameixa caseira que é praticamente um desporto nacional para destilar no seu quintal, embora também seja herança compartilhada com a Morávia através. Portanto, ninguém aqui afirma isso sozinho. Completado com cerveja Zlatiband e vinhos de Tokaj, região encontrada principalmente na Hungria, com apenas uma pequena porção no lado eslovaco. A forma honesta aqui é admitir que grande parte disto pertence a toda a Europa Central, servida de forma um pouco diferente em cada lado da linha. Bem alimentado e aquecido, é hora de explorar as próprias cidades. Bratislava faz algo que nenhuma outra capital do mundo faz. Faz fronteira com dois países estrangeiros ao mesmo tempo, fazendo fronteira apenas com a Áustria e a Hungria. Você pode tomar café da manhã em um país e chegar a outro em menos de uma hora a pé ou de bicicleta. Acima da cidade velha fica o castelo, um bloco branco imaculado com 4 torres de canto. Abaixo, entre as ruas, você encontra a Igreja Azul,
Um sonho Art Nouveau, banhado totalmente em azul claro, como um bolo deixado ao sol. E do outro lado do Danúbio fica a Ponte OVNI, batizada em homenagem à plataforma em forma de disco voador no topo, que acaba sendo um restaurante giratório que lentamente percorre toda a vista da cidade. Mas os habitantes locais dirão para você não parar por aí. Siga para leste em direção a Košice, a segunda cidade do país. Aqui está a Catedral de Santa Isabel, a maior igreja da Eslováquia. Um imponente edifício gótico no centro de uma bela cidade velha que é ignorada por muitos visitantes. É o tipo de lugar que deixa claro que Bratislava foi apenas a introdução. E há também Banská Štiavnica, uma cidade patrimônio mundial da Unesco construída dentro da caldeira de um vulcão extinto. Suas ruas íngremes e antigas torres mineiras empilhadas nas encostas. Este já foi um dos grandes centros de mineração de prata e ouro da região. E ainda dá para sentir aquela riqueza milenar na alvenaria. Porque um país pequeno tem cidades tão diversas? Porque todos que por lá passaram deixaram algo e a Eslováquia preservou tudo. No entanto, para além das cidades, a alma da Eslováquia reside nas suas cidades mais antigas. Vakolan dificilmente parece pertencer a este século. É uma aldeia de casas de madeira preservadas quase exatamente como eram há gerações, aninhada nas colinas e declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. Não é um parque temático, nem uma reconstrução, apenas uma memória viva de como realmente viveram os habitantes da montanha. Ainda está onde o deixaram. Depois, a Chichmani, e você o reconhecerá instantaneamente. As casas de madeira escura são pintadas por toda parte com padrões geométricos brancos em forma de renda espalhados pela madeira. Aí vem a parte bonita. Chichmani é considerada a primeira reserva de arquitetura popular do mundo. E esses padrões brancos remontam a cerca de 200 anos. Originalmente, as mulheres pintavam-nos com cal, em parte para proteger a madeira, uma tarefa prática que gradualmente se tornou uma arte pela qual toda a cidade é hoje conhecida. A vida passada também se manifesta em pequenas coisas. Em Croy, trajes folclóricos bordados são usados em casamentos e festivais, em igrejas de madeira construídas sem um único prego, e em Fujara, uma flauta de pastor entre 1,2 e 2,1 metros de altura, com uma música tão distinta que a Unesco a declarou obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Um cachimbo gigante, invenção ociosa de um pastor, agora reconhecido pelo mundo. Esta é a Eslováquia em miniatura. E um herói ainda está vivo no coração de cada uma destas cidades. Cada nação preserva um herói que é metade história e metade desejo. O da Eslováquia é Judaj Jánošík, o fora da lei lembrado como o Robin Hood eslovaco. O homem que roubou aos ricos e deu aos pobres e que se tornou um símbolo duradouro de desafio e identidade nacional. Seu rosto aparece em pinturas, estátuas e nas histórias que os avós ainda contam. É aqui que o homem e o mito se encontram. Jánošík era real. Foi batizado em janeiro de 1788 na aldeia montanhosa de Chava. Ele serviu por um tempo como soldado Kurut. Depois liderou um bando de salteadores de estrada pelas regiões de Orava, Liptov e Speš em 1711 e 1712. A Eslováquia também é uma potência em invenções. Aqui está o facto que rompe com a imagem de um pequeno país pitoresco. A Eslováquia ocupa o primeiro lugar no mundo em produção per capita de música automotiva. Em 2025, as suas fábricas produziram cerca de 1,7 milhões de veículos, o equivalente a cerca de 196 automóveis por 1.000 habitantes. O maior per capita do planeta. 4 gigantes globais constroem aqui. Volkswagen em Bratislava, Kia perto de Žilina, Stellantis em Trnava e Jaguar Land Rover em Nitra. Um país que há uma hora não aparecia no mapa, agora coloca discretamente em circulação um carro para cada punhado de habitantes. E a capacidade de invenção vai muito além dos automóveis. Stefan Bonic, um imigrante eslovaco, é frequentemente considerado um dos pais do paraquedas moderno. Ele testou seu projeto em 1914, saltando de um prédio em Washington, em frente ao escritório de patentes dos Estados Unidos, e depois entregou a patente ao exército dos EUs. Joseph M. Gash, sacerdote e inventor,
Foi um pioneiro da telegrafia sem fio e um dos primeiros a transmitir a voz humana por rádio. Aurel Stadiola, professor em Zurique, tornou-se o pai da turbina a vapor e a gás e, em 1915, ajudou a construir um dos primeiros braços artificiais móveis. A lista continua surpreendendo. Jan Bahil construiu um helicóptero motorizado anos antes das pessoas a quem costumamos dar esse crédito. Se você chegou até aqui e este país o surpreendeu pelo menos uma vez, considere se inscrever. Há muitas coisas aqui pelas quais vale a pena voltar. E essas invenções são apenas a ponta do iceberg de um poço muito mais profundo, cheio de fatos pouco conhecidos. Quase ninguém sabe que a Eslováquia fez algo em 1993 que quase nenhum país consegue. Ele se separou de seu parceiro pacificamente. O divórcio aveludado, o fim tranquilo e negociado da Checoslováquia. Sem guerra, sem derramamento de sangue, apenas duas nações apertando as mãos e seguindo seus próprios caminhos. Num século que nos separou, um pequeno país no centro da Europa mostrou como se separar quando adultos. A cronologia continua a recompensar um olhar mais atento. A Eslováquia aderiu à União Europeia em 2004 e adotou o euro em 1 de janeiro de 2009. E na cidade de Kremnica, há uma casa da moeda que cunha moedas continuamente desde 1328, tornando-a uma das mais antigas empresas em funcionamento contínuo no mundo. E ainda hoje continua a cunhar moedas de euro. Quase 700 anos de mãos transformando metal em dinheiro. Uma tradição ininterrupta em uma pequena cidade montanhosa. E talvez essa história esteja mais perto de você do que você imagina. Aqui está a reviravolta final, e pode ser aquela que ficará com você. Milhões de americanos e canadenses têm ascendência eslovaca. Os avós e bisavós que deixaram estas cidades há um século embarcaram em navios e construíram novas vidas através do oceano, muitas vezes perdendo a grafia correta dos nomes em algum lugar ao longo do caminho. Se metade da sua família, um quarto ou um único sobrenome teimoso puder ser rastreado até a Europa Central, parte disso pode muito bem ter começado aqui mesmo, em uma vila de madeira sob os Tatras, em uma mesa com brinza e um copo de algo caseiro. É isso que faz deste lugar o coração oculto da Europa. Ele não apenas fica no centro do mapa, abrigando silenciosamente mais do que um país de seu tamanho deveria conter, mas um coração pode bater dentro de você por toda a vida, sem que você nunca o veja diretamente. Aquele país que você ignorou, aquele sobre o qual você sobrevoou sem parar, acontece que ele guarda algo familiar. Quanto mais estranho parece visto de fora, mais funciona como um espelho. E para muitas pessoas essa reflexão tem um nome que mal reconhecem. Então, da próxima vez que alguém mencionar a Eslováquia e você receber aquele olhar educado e inexpressivo, você saberá. Você viu os castelos, as montanhas, as tradições estranhas e ternas, as pessoas que sempre encontram motivos para se reunir. A joia escondida não está mais escondida. Pelo menos não para você. E talvez, apenas talvez, um pedacinho dela esteja batendo dentro de você todo esse tempo.